Olá, com imensa alegria voltamos às nossas edições do nosso Capcast. Hoje de Casa Nova, estamos agora situados aqui no Porto Digital, uma parceria que vem somando muito para a nossa CAP. E hoje estou aqui com a nossa contadora associada, Rosemary Torres, está ao mercado há 15 anos, 15 né? anos já. Há 15 anos no mercado, e vamos escutar um pouco com o tema. O mês de outubro é um mês para a mulher de bastante importância, de alerta, e a gente vem com um bate-papo aqui super interessante, de vida real, né? De contadora. Com certeza. Então, Rosemary, seja muito bem-vinda. É uma gratidão muito grande ter você aqui conosco. Eu quero que você agora se apresente e conte um pouco da história, do processo de Rosemary, como está na vida contábil, empreendedora, mãe, e agora está com um grande desafio. Oi, gente. É um prazer muito grande estar participando desse convite aqui, né, que Sheila me fez, em nome da CAP. Eu estou trazendo aqui hoje uma contribuição importantíssima para um mês muito importante, que é o Outubro Rosa. E meu nome é Rosemary Torres, eu sou natural de Pesqueira, já moro em Caruaru há 20 anos e sou contadora, né, empresária contábil há 15 anos. Sou casada, tenho 2 filhos e com imenso carinho, de coração aberto, que eu vim aqui hoje falar para vocês de uma questão de saúde, né, que tem tudo a ver com o mês, Outubro Rosa. E a contribuição é exatamente essa, de trazer para vocês a importância da prevenção, a importância de você se cuidar, a importância de você ter fé e a importância também de você ter um apoio de familiares, de amigos. Se você tiver condições, for possível, fazer uma boa terapia colabora muito em muitos momentos da nossa vida, que todos nós temos, né, as dificuldades em várias áreas. Então, eu vou trazer um pouco aqui para vocês da minha história, com o objetivo, né, do Outubro Rosa. Eu descobri um câncer na tireoide, final do ano passado. Como você descobriu? Eu sempre tive um pequeno nódulo na minha tireoide, e anualmente eu fazia acompanhamento. Os médicos sempre diziam, vamos fazer acompanhamento. E o interessante que eu vou trazer aqui para vocês é que a gente precisa fazer de fato anualmente, e se for possível, menos de um ano. Por quê? Em janeiro do ano passado, eu fiz uma ultrassom e eu já tinha um risco, já estava avançando. Já foi um sinal de alerta. No final do ano, eu fiz uma outra ultrassom e o nódulo já tinha mudado de característica. Ou seja, no final do ano eu descobri o câncer na tireoide. No começo do ano eu fiz a cirurgia, retirei, né, porque antes eu já tinha feito a biópsia, e aí na biópsia foi identificado que de fato era um câncer. Era dos mais simples, era assim, mais fáceis de tratar e com percentual maior de cura. Porém, né, quando a gente recebe essa notícia, lógico que a gente não fica feliz. Mas já adianto para vocês que isso não mudou nada na minha vida. Porque eu sempre vi assim, que não é o diagnóstico que vai definir você, que vai definir quem você é, como você vai viver, como você vai tratar as pessoas, os seus projetos, os seus sonhos, ou a sua vida mesmo, né, de uma forma geral. Então, eu tratei com leveza, digamos assim. Ah, Rosemary, mas o teu tipo de câncer era um tipo de câncer mais simples de tratar. Mas mesmo assim, minha gente, é um diagnóstico de câncer, né? Então, eu não pensei no câncer, eu pensei na solução. Qual era a solução que eu tinha para isso? Orar, pedir ajuda no que fosse necessário. Uma boa terapia colaborou muito. A mente precisa estar bem, né? Exatamente, Centralizada. exatamente. Muito focada nisso, né? Isso. Eu sempre fui muito focada, sempre fui muito determinada. Sempre gostei muito de viver. Amo viver. Então, a partir daí, desses itens, né? Desses pontos importantes, você consegue se estruturar melhor emocionalmente e você consegue conduzir as coisas da melhor forma. Então, eu passei pela cirurgia já esse ano.
Depois da cirurgia, foi feita a biópsia, né, da coleta do material, do nódulo. E aí, a partir daí, foi direcionado um tratamento específico, né, para esse tipo de câncer. E tá agendado para logo mais esse tratamento. Inclusive, eu estou falando aqui com vocês sem nenhuma maquiagem no rosto, sem pintar as unhas, porque eu já estou no processo, né, de restrição de cosméticos. E logo nos próximos dias eu começo a restrição alimentar, que aí também eu preciso passar por esse processo. Vou passar alguns dias fora de casa para fazer esse tratamento, que é iodoterapia, né? Vou fazer em Recife. E eu também estou tranquila referente a isso, né? Muito grata a Deus por tudo. Grata por ter sido um câncer na tireoide, não ter sido um câncer mais agressivo, né? E procurei me cuidar mais. Na minha terapia, eu tenho descoberto o seguinte, né? Eu descobri o seguinte, que esse câncer, por incrível que pareça, ele me trouxe outras curas. É um olhar diferente que você passa a ter para você, como pessoa, como mulher, né? Você começa a se cuidar mais. Não só a questão de saúde, né? Eu sempre me cuidei, de certa forma. Mesmo com a correria, mesmo com a agenda apertada, né, com as questões de trabalho, de casa, filhos também, que demandam muito tempo nosso, né, de preocupação, de cuidado, de atenção. Mas eu sempre procurei me cuidar, né? E no aspecto geral, eu percebo que eu consegui conduzir a situação, e estou conduzindo até agora, né, da melhor forma possível, né? E vou fazer o tratamento porque eu preciso, mas eu acredito que eu não tenho mais nada. Eu acredito que tudo foi embora na cirurgia. Mas eu preciso seguir o protocolo, que é fazer essa iodoterapia, que vai ser uma radiação que eu vou receber através de um líquido que eu vou ingerir. E por isso eu preciso passar alguns dias distante de casa por conta das crianças, pela idade deles. E não vai ser muito fácil ficar distante deles. O trabalho continua. Vou levar computador, livro, né? Eu vou ocupar a mente, né? Vai ser necessário. Exatamente. Eu vou conseguir, de certa forma, estar com a mente ocupada, né? E o difícil vai ser só ficar distante deles. Quem é mãe aí que está me ouvindo sabe como é que é. Mas eu também já estou me preparando psicologicamente e espiritualmente para isso. Serão poucos dias. E eu sei também que será por um bem maior. E eu tenho certeza que eu retorno melhor do que o que eu estou indo, né? 100% curada, né? Digamos assim, para os médicos, né? A gente vai ter esse acompanhamento, vai precisar fazer exames posteriormente, né, ao tratamento. E aí a gente vai constatar que está tudo bem. E vida que segue normalmente, né? Com meu batom que eu amo, meus lápis de olho, que eu adoro. E é isso. E aí, Rosemary, onde a gente vê, né? Que a gente faz tanto projeto, a gente sonha tanto, a gente corre tanto, né? Para sempre querer, a gente esquece. Quando você fala nessa visão de olhar, de se cuidar, eu acredito que é o olhar para você mulher, para você como mãe, para você como empresária, porque a gente, na demanda que a gente vive do nosso dia a dia, hoje a gente vive muito no automático, né? Verdade. A gente vive muito no automático. A profissão da gente, eu já digo que ela vem com esse brinde, porque a gente vive uma montanha-russa todos os dias. Ser contador hoje em dia no Brasil, porque a gente acorda com a legislação. Exato. Quando a gente dorme, a gente já acorda com outro. Exatamente. E nesse momento, porque todo diagnóstico, o povo teve um tempo, e para algumas pessoas, quando diz assim, fulano está grávida, o povo acha que o mundo acabou porque fulana está grávida, porque fulana não se programou, não se projetou, não era o tempo, não era o momento. E eu sempre corrijo, que eu digo que gravidez é uma bênção, é saúde. E aí, quando a gente vem com a situação de um diagnóstico, aí realmente... Aí sim, né? Aí sim. Aí pode dizer assim, a gente tem duas opções. Ou a gente derruba o mundo, o nosso mundo, ou a gente se reinventa. E aí você deixa bem claro, o diagnóstico, ele veio para você, mas dentro disso, você está se reinventando e se olhando, que muita gente não olha. A gente tem mania de olhar o problema, viver o problema
e não olhar a solução, não olhar o bem que ele traz. Diante dessa realidade que você está vendo agora, a gente está num processo bastante decidível na nossa área contábil, que aí a gente está trabalhando com a questão da fase, né, de conhecimentos, de estudo, da reforma tributária. A gente vê alterações na NR1, a gente tem todos os nossos órgãos que a gente trabalha, federal, estadual, municipal, que estão passando por processo de sistemas, de implantações, de mudanças, e esse turbilhão de informação. Exato. Com um diagnóstico que a gente sabe que quando fala, só o fato de ter essa palavra, câncer já pesa muito, já né? pesa. Exatamente. E as pessoas já começam a olhar para você com aquele olhar, dizer assim, fulana tá meio que condenada, né? Exatamente, eu acredito tá com os dias contados, né? Que eu acredito assim, que já teve esse olhar para você. Com certeza, né? Alguém não verbalizou, mas com certeza, não é? Com certeza. E como é que Rosemary tá dando conta de todo esse turbilhão de informação, né? Porque a gente vê que você está plena, você está muito tranquila, muito em paz. Eu sei que isso é muito da fé. A gente tem uma devoção muito grande, né? Com certeza. Então, eu acredito que quando a gente tem essa devoção, então a gente fica com essa clareza, né? A gente fica com essa clareza, a gente fica com essa fé, com essa tranquilidade, que as pessoas olham pra gente e dizem assim, fulano não está passando por isso. Mas a gente sabe que a gente vai recorrer e ela jamais vai desamparar a gente. Exato. Né? Então, eu acredito que isso, tudo isso... É o sustento. É o sustento, não é verdade? Isso. Então, passa um pouco pra gente como é que Rosemary, profissional, empresária contábil, está conseguindo, assim, equilibrar. Equilibrar tudo, depois de passar por 2 gestões, que a gente acha assim, meu Deus, os meninos chegaram, existe toda aquela dedicação e a gente acha que aquele mundo ali está se acabando. E aí, hoje você está vendo que aquele momento ali não é nada do que você está vivendo agora, não é verdade? Exatamente. Então, tenta passar um pouquinho pra gente, porque, e assim, muito grata. Eu acho que essa Capcast é muito enriquecedor, porque muita gente se esconde, não quer mostrar, não fala, e às vezes está passando por problemas bem pior. Você está diagnosticada, está tratada. E tem pessoas que não estão diagnosticadas e estão numa vida tão pesada e não está com essa sua clareza e leveza. Pois é. Assim, como você falou de filhos, falar de filhos para mim é tudo, né? E as minhas 2 gestações foram muito programadas, né? E fui muito feliz nas 2 gestações. Eu não tive nenhum problema. Foi meio que assim, trabalhei na terça, nasceram na quarta. Mais ou menos por aí, né? São idades diferentes, aproximadamente 7 anos de diferença. Que foi o tempo, né, que a gente achou melhor. E o tempo de Deus também. E assim, quando você recebe um diagnóstico desse, realmente você vê que os filhos são tudo. Tudo. É o combustível, né? É o nosso combustível. E assim, como é que eu administro tudo isso? Eu só digo que é Deus comigo o tempo todo. Eu costumo dizer que eu sinto Deus em tudo, o tempo todo, junto comigo. Do lado esquerdo, do lado direito, aqui de cima, aqui na frente. Eu sinto o amor dele. Eu comento isso com meu marido. Davidson, eu sinto Deus o tempo todo comigo. Eu não sinto medo. Eu não sinto insegurança. Em relação ao fato que a gente está conversando agora, né? Exato. Eu não sinto medo do tratamento, eu não sinto o que eu vou sentir depois, eu não sinto... Inclusive, minha gente, esse tratamento não tem queda de cabelos, né? Que geralmente os tratamentos de câncer, eu não falei sobre isso ainda, não tem queda de cabelo. É um tratamento mais leve, você precisa de isolamento devido à radiação, porém, não tem a queda de cabelo. Isso me deixou muito feliz também, como mulher, né? A questão da vaidade. A vaidade, a gente e tudo tem mais, essa vaidade. né? Então, como é que eu consegui levar tudo isso? Com a fé. Deus me sustentando o tempo todo. Oração. Confiança. Força. Eu tenho uma força, eu costumo dizer que eu tenho uma força interior muito grande. E meu marido me conhece. As minhas amigas, né, que a gente compartilha muitos assuntos em almoço ou no evento da ACAP, que a gente consegue ali. São muitas mulheres, mas tem um assunto ou outro que a gente ainda consegue abordar. Então, eu consigo levar dessa forma, administrando a agenda da melhor forma. E quando eu recebi esse diagnóstico, já que você também falou no assunto,
Algumas pessoas se aproximaram de mim. Você tá bem? Com um olhar assustado. Ou até com medo de falar comigo sobre o assunto. Porque a gente sabe que é um assunto que assusta e nem todo mundo quer falar sobre. Inclusive, algumas pessoas choraram quando souberam. Aí eu segurei e disse, tu não precisa chorar, porque eu tô muito bem. Passou fortaleza. Eu fortaleci a pessoa que se sensibilizou muito, né? Então, é um assunto que comove. Eu participei recentemente de um curso de oratória com Iraê e ela disse, vocês precisam fazer um discurso para apresentar aqui, para a gente ver a desenvoltura. E o assunto que eu escolhi foi esse. Eu emocionei pessoas, né? Eu consegui tocar pessoas e alertar também as pessoas. Então, o objetivo é esse também, né? É esclarecer. E com tudo isso que a gente está conversando, a fé é a base de tudo, realmente. E no dia a dia eu vou tratando com a terapia também, né? Eu faço terapia 1 vez por semana. Mas, minha gente, eu não comecei terapia por conta desse diagnóstico, eu já fazia antes, só acrescentou, só agregou, né? E aí, Rosimério, o que é que essa terapia traz para você? Traz a clareza de quem mais, né, de quem sou eu, como mulher, para me cuidar mais, para eu ter um olhar diferenciado, né, para mim, porque eu tenho uma característica gigante de cuidar muito, eu me dou muito. Às vezes, a terapia diz, você dá tanto que às vezes falta para você. Exato. Você não pode fazer isso. Você tem que dosar. Você não vai deixar de fazer por ninguém. Você não vai deixar de ter um olhar diferente, porque eu sou muito perceptiva. Eu percebo muito rápido muitas coisas. Eu tenho essa percepção rápida de muitos momentos, situações, um olhar, né? E com isso eu acabo absorvendo e acabo me doando muito, às vezes, para aquela situação que acaba faltando para mim. E aí, com essa terapia, a gente consegue ter um olhar diferente. Que você precisa se olhar, se cuidar, né? Não é sempre não é que você vai ser egoísta, tudo eu em primeiro lugar. Não. É você administrar melhor, dosar melhor, né? E não se entregar apenas. Não é que também você vai fazer algo recebendo em troca de tudo. Não, também não é isso. Não. É que você também precisa se colocar nessa lista, porque às vezes você não se coloca. Ah, você lembra o marido que tem a consulta, você lembra o marido que tem o exame, você marca pediatra para o seu filho, tá com urgência, você leva no hospital. E você, como é que está, mãe? Ou que não seja mãe. Você, como é que está, mulher? Eu sempre vou colocar a mãe em primeiro lugar, porque eu sou mãe, tá, gente? Mas você, mulher, como é que está? Você está se cuidando? Você fez sua prevenção. Você fez seus exames preventivos. Preventivo. Você está se olhando, né? Seu cabelo está caindo demais. Isso. Você está com muita retenção de líquido. Seu intestino não está funcionando. Não está funcionando bem. Seu sono não está descontrolado, não consegue dormir. Está muito ansiosa. Está muito ansiosa, está fadigada, né? Exato. Recentemente eu fui fazer uma consulta oftalmológica e o médico parou. Disse, você está enxergando muito bem, mas eu achei aqui um detalhe. Aí eu disse, um detalhe? Ele disse, sim, você está com 2 vasos dilatados. Isso é sua pressão. E seu olho está pulsando. Eu disse, mas eu não tenho pressão alta. Ele disse, qual foi a última vez que você aferiu? Vamos ver isso agora. Eu estava com uma pressão de quase 16. Alta já. Altíssima. Ele disse, o que é que está acontecendo? Mas eu sou muito nervosa para a questão médica, né? Então, eu disse, eu não sei. Já tem uma trava aí, já não gosta de ir, né? Não. Aí eu disse, deve ser isso. Ele disse, não. Vamos agora. Já saí de lá com um sublingual. Ele disse, vá amanhã mesmo. E eu estava bem, sem sentir nada. Inclusive, tinha um agendamento. Eu precisava comparecer a um compromisso à noite. Eu disse, eu devo estar acelerada. Ele disse, pois desacelere. Desacelere, que você... Aí, quando viu, vamos ver. Questão de idade, de peso. E eu cheguei lá me sentindo bem, tranquila. E senti o olho pulsar, só que eu achava que era o computador. De vez em quando eu estava ficando com a vista meio turva. Aí fui ao médico, ele disse, realmente a pressão estava alta. Ele disse, como é que está seu sono? Eu disse, eu não estou conseguindo dormir não, que agora eu peguei um hábito de estar lendo à noite. Eu pego o celular e fico lendo. Aí ele disse, que hora você acorda? Em resumo, eu estava dormindo sua rotina, né? 4 horas por dia. Por dia. Ele disse, qual é a sua principal ferramenta?
Eu disse, a mente, né? Ela exige demais. Ele disse, a mente nossa, ela tem que estar descansada de 6 às 8 horas. Aí eu fui para... até a medicação, ele esqueceu. E os exames que ele ia passar. Porque ele me fez uma lista, ele fez um monte de exigência e eu parei. E coisa simples, eu amo dormir e não estava mais me permitindo dormir. Vejo o automático. Risco, né? E o risco. Trazendo eu poderia ter, a qualquer momento, um infarto. Sim. Ou uma coisa, e eu achando que estava bem. Então, esse autocuidado. Isso. Esse, quando você fala aí nesse autocuidado que a gente vê, que não só é... A gente está falando do Outubro Rosa, mas a gente tem muito. Hoje a gente vê muitas pessoas doentes. Sim. Muitas pessoas com ansiedade, com depressão, com problema de pressão alta. Pessoas jovens infartando muito rápido. E precisa buscar ajuda, gente. E precisa buscar ajuda. Independente de Outubro Rosa, independente se é mulher, se é homem. A gente precisa buscar ajuda. Precisa. Porque aí foi quando aí a gente vai, assim naquela alerta, né? De dizer assim, eu tô correndo tanto pra onde? Né? Eu corri tanto pra onde? Onde é que eu tô querendo chegar? Onde o simples é a gente dormir, acordar e viver bem. Isso não tem preço. Isso é uma coisa que só tem a gente mesma que tem que dar o preço, se dar o luxo. E hoje eu vejo, diante de tantas situações, eu vejo que o simples que a gente vivia lá na nossa infância. Sim. Ele hoje, não sei se é a idade do 40 mais também, está me dando esse amadurecimento. E quando eu vejo você falando aí nessa tranquilidade, nessa paz, eu também acredito que isso é a maturidade do dia a dia. Também. Que é vida real que a gente vive. Sim. Né? Com certeza. Né? Então eu vejo que a gente também consegue lidar com essas coisas com clareza. E ultimamente eu sempre faço uma reflexão disso. Que o simples, o básico, ele não é caro. Isso. E ele é o tempo mais precioso e válido que a gente tem. Com certeza. Não é verdade? Sim, com certeza. E aí a gente vê nessa troca de informação e o que você deixa falar. E antes do que a gente vem falando nos bastidores, antes da gente se conversar, que a gente tem um coleguismo, uma amizade em comum. E a gente vem falando disso. E eu noto que quanto mais simples, o quanto menos a gente se cobra, a gente consegue passar por tantas fases da vida da gente com essa paz, com essa tranquilidade. Eu acho que quando também a gente... tenho certeza. Quando a gente tem muita fé. Sim, com certeza, Sheila. O mundo está desabando e você está ali plena. Né? Exatamente. Tá ali plena. Ah, não, fulano é intocável. Não é quem fulano é intocável. Lógico, a gente é frágil, a gente chora. A gente tem problemas. Eu chorei aqui. Como a gente se emociona. Quando eu falo de fé, isso me emociona muito. Entendeu? Mas é por aí, né? A gente precisa... Eu acho assim... eu tenho um sentimento referente a esse câncer que eu descobri, que eu preciso propagar isso. Exato. Né? É como porque se fosse ele não uma é missão. visível. É como se fosse uma missão. Ele não é visível e ele é silencioso. Exato. Não é verdade? Ele é silencioso. Porque se não tivesse aquela prevenção... Né? Porque dentro do mesmo ano, eu fiz 2 ultrassons e da primeira para a segunda já teve modificação. Foi onde eu descobri. Né? Então, a importância. E trazendo aqui a experiência de eu divulgar, não é divulgar, que às vezes numa conversa vai naturalmente. Algumas colegas que conversam comigo começaram a se preocupar mais. Eu não tinha mais feito o exame na tireoide, né, ultrassom. Eu vou fazer. Aí a outra disse, vamos procurar um endocrinologista? Eu disse, eu tenho 2 contatos. Já procuraram fazer também. Então, você percebe que é um alerta, né? Então, você percebe que você está plantando a semente também naquelas pessoas. Aí, muita gente pode perguntar, mas, Rosemary, tu se cuidava, e por que tu teve? Aí é que está a diferença. Eu descobri precocemente, eu descobri cedo, exatamente porque eu me cuidava, porque eu me cuido. Talvez, se eu não me cuidasse, não fizesse os exames periódicos, né, regularmente... Talvez eu fosse descobrir isso daqui a 5 anos, por exemplo. E como é que isso estaria? Qual a evolução disso? Porque no resultado da biópsia dizia que não tinha havido nenhum vazamento, né, da célula cancerígena, nem para nervos e nem para corrente sanguínea. Aí eu comecei a refletir sobre isso. Se eu tivesse feito esse exame daqui a 5 anos, e aí, como é que estaria isso?
né? Então, eu trago essa importância, porque alguém pode dizer, você se cuidava, mas teve o câncer mesmo assim. Não é isso. Não. Eu descobri precocemente, eu descobri cedo, e toda doença que se descobre cedo, você consegue tratar cedo, e a chance de cura dela é muito maior. E eu tenho também distúrbio na tireoide, né? E todo ano eu faço o controle. A gente faz controle, eu tomo reposição hormonal e é feito dessa forma. E ele disse que para a mulher, isso aí de 100%, 80% está propício. Porque vai muito em questão de hormônio, de muitas alterações, e realmente ele é silencioso. É silencioso. Ele é silencioso, é uma disfunção que ela é muito importante. É um órgão tão pequenininho, mas ele tem uma importância muito grande, né? Ele tem uma importância muito grande e que os principais sintomas que ela não está bem, que ela não está funcionando, são as quedas de cabelo, é unha, é sono, é cansaço, é muita fadiga, né? Uhum. Ele sempre alerta. E eu noto que isso é interessante porque geralmente de 6 em 6 meses ele muda a minha dosagem. Porque quando ele se acostuma, ela já não faz a função que ela tem que fazer. Tem que fazer. E os primeiros sintomas que eu sinto são realmente esses. E quantas pessoas estão sentindo isso e achando que é o normal, cansaço, e que é normal. Que é normal, que é o cansaço. Por esse cuidar de fazer um exercício físico, Exato. de ter regrado uma alimentação, Sim. que muita gente faz esse processo. E foi até uma coisa também que quando eu fui para o cardiologista, ver essa questão da minha pressão, e ele disse, Sheila, eu tenho pacientes aqui que são atletas e a pressão dele está mais do que a sua. Alta. E sabe o que é que eu estou vendo? Porque a gente não está deixando mais o corpo descansar. A gente está fazendo o nosso corpo de uma máquina. É verdade. A gente está ingerindo muitos hormônios, muitos suplementos, a gente está suplementando, a gente está hormonando, a gente faz vários tipos de atividade. Eu tenho um paciente aqui que ele faz um cross, ele faz uma corrida, ele anda de bicicleta, ele faz uma musculação, ele passa 2, 3 horas fazendo atividade física, mas ele está fazendo aquilo ali para descarregar a mente dele. E ele esquece que o corpo dele não é uma máquina, que a gente precisa de repouso, a gente precisa comer, a gente precisa descansar e a gente precisa se alimentar. Exato. Não é a suplementação que vai substituir um arroz, um feijão ou o que for, né? Então ele diz que isso traz uma discussão muito grande e hoje a gente vê muito isso acontecendo. A gente vê o pessoal, né, se exercitando, se alimentando, se suplementando, os que estão com acompanhamento médico... Sem orientação, né, também. Os que estão com acompanhamento médico, ótimo. E aquelas pessoas que estão sem acompanhamento nenhum, estão nas redes sociais, fulano faz, então eu vou fazer. Deu certo para ele. Vai dar para mim. Mas ninguém sabe o resultado depois, né? E não sabe como está seu corpo. Exato. Ele disse, agora você não vai fazer nenhum exercício físico. Aí me deu uma bateria de exame para me fazer, porque eu preciso saber por que sua pressão está alta. E se eu não tivesse tido isso? E esse cuidado de Deus, quando você fala, sim, eu vejo nisso, que você se cuidou lá. Você já fazia. A sua terapia você não começou, não foi pelo acaso. Não. Ele já sabia já que me direcionou, lá na frente eu iria precisar. Você iria precisar. Exato. Aquele cuidado que você tinha, ele lá na frente, ele já tinha alertado. Vamos se cuidar. Para o quê? Para amenizar. Né? Exato. Amenizar tudo isso. E eu vejo quando a gente tem essa questão de entrega e de ter muita fé, né? A gente não está aqui falando sobre religião. A gente está falando sobre fé. Isso. Tem que ser prioridade na vida da gente. Com certeza. Deus tem que dar prioridade. E, infelizmente, hoje em dia, a gente não está vendo mais isso. As coisas estão tão assim, né? Tão no automático, tão, como que se diz? Meio que banais. Que o que é para ser óbvio, importante, a gente vê que as pessoas não estão dando a importância. Exatamente. Que é o principal de tudo. Exato. Que é a nossa saúde. Eu gosto de viver. Mas o que é que eu estou fazendo para viver bem? Isso. Né? Isso. Eu amo a minha vida. Qual é a atenção que eu estou dando à minha vida, né? Exato. E eu quero que você fale, dê um ênfase aqui, porque aliás,
tanto no meu biênio como no biênio anterior, a gente vem, a ACAP tem notado, tem dado um olhar muito grande para essa parte esportiva. A gente tem aqui, a gente tem corrida, a gente tem caminhada, a gente tem o futebol. A gente já tem esse cuidado, já tem esse olhar para os nossos associados, para os nossos contadores, que a gente quer nossos contadores bem. Sim, e a gente certeza. sabe que a carga que a gente tem é muito grande. É muito estressante a profissão, né? Exatamente, que o estresse leva a gente a adoecer. Sim. Não é verdade? Então, a gente tem esse cuidado, tá tendo esse olhar. A gente hoje faz muito evento voltado. Lógico que a gente dá prioridade, 60% para a qualificação do contador, para a reciclagem do contador, né? Tecnicamente, mas hoje também a gente tem muito esse outro lado, de fazer eventos para que a gente saia dessa carga e dê essa tranquilidade. E um dos projetos que tem levado a ACAP, está sendo muito comentado, é o nosso ACAP Mulher. E você é a bandeira do ACAP Mulher. Você está conosco em todas, pontualmente, eu acho que deve ter uma quase falta. Todos os eventos. Mas todos os eventos você está lá. Sim. O ACAP Mulher, o que é que tem contribuído para você nessa jornada? Muito bom falar sobre isso também. O ACAP Mulher é importante, porque a gente consegue fazer uma reunião ali com colegas, além da contabilidade. Porque a gente se reúne em muitos momentos, fala muito de contabilidade, né? Mas no ACAP Mulher a gente consegue discutir alguns assuntos específicos. Lógico que a gente não consegue ir tão adiante, porque, como a gente já falou anteriormente, é um volume grande de mulheres. A gente fala muito, então nem sempre dá para você discutir, né? Lógico, todos os assuntos. Mas vocês trazem profissionais importantíssimos, né? Palestrantes, né, e outros profissionais que conseguem passar para a gente uma melhoria, né, de como a gente pode melhorar a nossa vida no dia a dia, de uma forma geral, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente falando. Então, é um evento de grande importância, porque não só une a gente, mas a gente também consegue fazer também, né, um network, umas novas amizades. Umas novas amizades. Né? Há muitos momentos também pode surgir parcerias aí, porque muita gente diz, mas é evento de contador, não é muito interessante. Mas também pode surgir uma boa parceria no evento desses. Pode surgir também um trabalho, numa conversa, porque eu tenho aprendido que é muito bom você ser interessante sem ser interesseiro. É verdade. Então, nesse evento, por exemplo, a gente consegue encontrar colegas, muitas são amigas já minhas, né, de muitos anos, e a gente ou continua um assunto de um outro evento que estava, ou ali você senta com outras mulheres contadoras que você não conhecia, passa a conhecer. Existe uma troca de ideias, de informações, né, e aí a gente consegue evoluir, né, que o objetivo do evento é esse, que a gente consiga evoluir junto, que a gente consiga crescer juntos, né, juntas. E eu gosto muito de participar. Gosta, né? Que, inclusive, logo mais teremos o próximo, né? Nos próximos dias. Né? É verdade. O ACAP Mulher é um projeto muito lindo, que a gente, assim, a nossa diretoria masculina está meio receosa, né? Porque diz que a ACAP hoje respira muito as meninas. Mas não é isso que eu digo. Eu sempre digo a eles, quando a gente está em reunião, discutindo os eventos mensalmente, e eu digo a eles que é o seguinte, porque a gente tem muita coisa, a gente demanda muito. E a gente tem que entender que a gente não pode dar conta de estar no ambiente ao mesmo tempo. 2, 3 ambientes, né? Tem que escolher, né? Ao mesmo tempo. Então, aquele momento é para justamente a gente acolher, entender e mostrar que está tudo bem. Você ser empresária, você ser esposa, você ser mãe, você ser dona de casa. Só que também a gente precisa entender, eu não posso estar atendendo um cliente e, ao mesmo tempo, eu estar cozinhando. Eu não posso estar numa reunião e arrumando a casa. Exatamente. Então, eu acredito, quando hoje eu escuto muito testemunho, isso, que ficou muito claro, deixou de se cobrar. Por quê? Porque justamente a gente começa a somar, a entender, criar parcerias. A gente precisa também entender que todo mundo não é rival. Sim. Né? Que as pessoas não são rival. E ninguém cresce sozinho, né? Que a gente não é concorrente. Eu sou boa no departamento fiscal, mas você é muito boa no contábil.
Não custa nada trocar uma parceria com você. Exatamente. Trocar uma ideia com você. E quando a gente une, né? A gente cresce junto. Exato. Né? Exatamente. E eu fico muito feliz quando eu escuto muito, quando a gente vê que um projeto está dando certo. E assim, tem uma coisa muito importante que eu costumo defender, digamos assim. Que quando a gente é mãe, as coisas se tornam mais difíceis pra gente. Porque nós somos cobradas de todos os lados. Mas eu digo pra você, mulher, que quer ser mãe, não tenha medo. É maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar. Porque eu digo que foi a minha maior conquista. Eu amo os meus filhos. Minha maior conquista. E as minhas amigas que me conhecem assim do dia a dia sabem do que eu tô falando, né? E assim, dá pra você conciliar. Ah, eu tenho medo de engravidar. Ah, não vou ter quem ajude. Ainda não Deus é o momento, vai dar um jeito. Né? Ainda não é o momento. Ainda não é o momento. Não é a hora certa. E procrastina muito, sabe? Que às vezes chega um momento que você não consegue mais ter. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso também, né? Que para tudo na vida tem a idade certa, né? Tem o momento certo. Deus já programou isso aí no nosso corpo, né? No biológico da gente. E assim, é importante você repensar isso, você que está com dúvida. E você consegue, com certeza, porque eu consegui. Que bênção. Eu não tenho rede de apoio e eu consigo também ser empresária contábil. Meu marido é muito parceiro, né? O pai dos meninos é muito parceiro. A gente consegue conduzir a nossa vida. É fácil? Não. Não. Tem dificuldade e mudanças na agenda todos os dias. Mas aí a gente precisa ser resiliente. Exato. E acho que é uma das características que eu mais tenho forte. Além da fé, da força interior, eu sou muito resiliente. Então, precisa mudar isso amanhã, a gente muda, não tem problema. A gente vai se adequar. A gente encaixa. E eu sou muito resolutiva. Ah, surgiu um problema, então a gente vai buscar a solução. Meu marido costuma dizer que o não já tem um certo. Então, vamos buscar a solução. Então, se você viver no problema, você na não dificuldade, sai. Eu não teria tido nenhum segundo filho. Que eu tive o segundo, graças a Deus. E sou muito grata a Deus por isso. Né? E eu sou muito feliz com eles, muito feliz como mãe. Então, você que está com dúvida, destrave. Né? Destrave. Você vai conseguir. Vai. Deus vai lhe mostrar. Ore, converse com Deus. Ele vai lhe orientar. E tudo vai fluir. E você não precisa deixar o seu trabalho, ou, né, se você é CLT, mas você consegue ser uma empresária, você vai conseguir administrar. É a força do querer. Exatamente. Né? A força do querer. Quando a gente diz assim, eu quero, eu posso, a gente consegue. A gente consegue. Agora, quando a gente fica, eu não posso, eu não devo, não é o momento, não é a hora. E aí a gente vê que quando chega, a gente hoje tem as opções de escolhas. Sim. Né? Tem a opção de escolhas. E às vezes a gente está diante, como você está aqui mostrando bem claramente, a gente não está romantizando, porque o povo hoje diz muito assim, está nas redes sociais, está romantizando as coisas, está querendo mostrar um lado bonito. Não é, minha gente. Não é. É a força do querer, do poder. Mas o que eu estou falando aqui é exatamente com propriedade. Que eu passei por tantas dificuldades e eu consigo. Então você também consegue. Consegue. Quando a gente tem fé, quando a gente tem força, quando a gente é determinado. Exatamente. Né? Isso. A gente... não, mas é porque... Sempre existe, né? Os porquê da vida. Exato. Então, se a gente troca o porquê, pra quê, faz sentido as coisas também. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer do que fizeram com você. É verdade. Então, como eu sou muito resiliente, né? A resiliência é muito aflorada em mim, no meu dia a dia, o tempo todo. Então, eu consigo evoluir rápido. Quando aparece uma dificuldade, eu já penso na solução para a dificuldade e eu sigo. Eu costumo dizer às minhas amigas, elas riem com isso. Quando o cavalo passa na minha frente, eu subo nele e vou embora. Eu não vou esperar ficar para trás para levar um coice. Por quê? Pode ser que ele não passe de novo. É verdade. E aí? É verdade. Né? Então, é mais ou menos por aí.
Mas que bom, Rosemary, que bom. A gente está chegando aqui no final. Qual a mensagem que você deixaria para esse Outubro Rosa? Primeiramente, que se cuidem, né? Eu acho que o primeiro pedido, na verdade, é esse. Se cuidem. E a segunda é se amem, né? Se cuidem, se amem. Amem a si primeiro, a você primeiro. Porque se a gente não se cuida, a gente não vai ter, talvez, muito tempo aí para cuidar de quem a gente ama. Né? Eu tenho visto muito isso. E eu sou a experiência, né? Eu sou a prova disso. E a segunda frase seria uma que eu já iniciei, mas eu vou repetir. Que ela é muito forte, né? Que não é um diagnóstico que vai lhe definir. Não se apegue a isso. Busque ajuda, converse, ore. Vá na igreja se você puder, se você gostar. Se não, ore em casa. Peça a Deus ajuda, orientação. Ele vai lhe mostrar. Eu tenho certeza absoluta disso. E se você precisar de uma ajuda maior, procure uma boa terapia. Porque ajuda sim no seu dia a dia. Ajuda. Com toda certeza. E você não está só. Não, a gente nunca está só. A gente nunca está só. Eu sinto Deus o tempo todo comigo. Então a gente nunca está só. Nunca está só. Inclusive, vou precisar passar uns dias sozinha em Recife. Algumas pessoas se ofereceram para ir comigo. Eu disse, eu estou bem. Há 20 anos atrás eu já morei sozinha. Então Deus já me preparou para esse momento. Eu estou muito bem. Eu não quero correr o risco que alguém pegue a radiação. Então eu vou ficar sozinha alguns dias, me cuidando sozinha. E depois eu volto para casa plena, melhor do que eu fui. Eu tenho certeza disso, é a convicção. Amém. E eu acredito, eu tenho fé que você já está curada. Eu também. É mais um passo que você está dando. Com certeza. E a gente está aqui. Amém. Não Muito só a obrigada. CAP Mulher, como a CAP, né? E como eu disse a Davidson, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele. Sei, sim. E disse a ele que o que ele precisar, o que os meninos precisar, Obrigada. lhe substituir, jamais. Sim, sim. Eu Mas sei, eu dá entendo. aquela força, aquele apoio. Sim. E se você precisar também, eu sei que você quer estar só, que isso é bom. Às vezes a solitude não é você ser Não só. é solidão, é solitude. É Né? você, É você ter a sua parar. própria companhia, né? É você parar e refletir. Uhum. E eu sei que esse tempo vai, se você já é forte, se você já é guerreira, se você já tem essa luz, com certeza, essa luz vai vir bem maior, né? Muito obrigada. E Deus te eu abençoe. só tenho... Aqui a gente encerra nossa Capcast, né? Bastante emocionada. Não é pelo seu diagnóstico, é por eu estar de frente a uma pessoa com muita fé e com muita luz. Isso a gente sabe, a gente vê que é providência de Deus na vida Com da certeza. gente. E uma das coisas que eu levo da ACAP em todo esse desafio é saber que a gente pode somar, né? E aqui está mais uma soma. E eu sou muito grata pelo convite, muito feliz de poder compartilhar desse assunto. Muito feliz desse assunto com vocês, né? Com as pessoas que vão nos ouvir depois, vão nos ver depois. Com certeza. E é importante. Estou muito feliz, de verdade. Muito obrigada gente pela também. oportunidade. Pela oportunidade dada a mim, né? E às pessoas que vão ouvir. Vamos. E você se cuide, se observe e se ame mais. Com Porque a gente certeza. só consegue amar o próximo quando a gente nos ama também. Com certeza. E aquela imensa gratidão ao Porto Digital, que estamos aqui de Casa Nova, uma casa super... Estamos bem ansiosos, porque a gente saiu, foi uma evolução muito grande. E aqui a gente vem para um novo cenário, com edições maravilhosas. Então, muito obrigado. É uma parceria que eu digo que ela somou e fez um diferencial muito grande, que é o nosso ACAPcast. Parabéns.